Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 162. Não existe captação de recursos sem investimento. Bom, e nesse episódio eu conversei com a Daiane Dutra, baiana radicada em Recife e captadora de recursos. Ela atuou durante alguns anos como gestora de uma organização internacional, cuja sede era em Recife, e com a reestruturação ela saiu e passou a atuar como captadora de recursos. Ela tem a sua consultoria e atua com fortalecimento das organizações da sociedade civil em três eixos: planejamento, estratégia e a captação propriamente dita. Afinal, é tão duro assim atuar com captação de recursos? Daiane tem uma visão bem interessante sobre o assunto, escuta aí para você entender. Captar, segundo ela, é contar histórias. E ela não acha que um captador tem que ser essa visão de ser um vendedor. Claro, é preciso método, organização e, sobretudo, uma rede de contatos, o famoso networking. E como fortalecer uma cultura institucional de captação nas organizações para além daquela velha e manjada visão de um salvador da pátria ou do herói, né? Como a gente já viu e falamos sobre isso, não funciona. Bom, a Daiane também tem seu podcast, o Tá Captando, que vai estrear uma nova temporada agora no início de julho. Se você busca conteúdo de qualidade, conteúdo sério sobre captação, segue aí o link na descrição, cola lá nela. Bom, ela contou também como foi o giro que ela fez pela Europa, para entender melhor, né, como que está a filantropia europeia, como que ela tem visto o Brasil. Chique, né? Escuta aí que ela traz uma visão bem interessante de como é que a turma da filantropia europeia tem visto o Brasil, oportunidades, temas em alta, enfim, muito legal. Bom, e o título do episódio veio de uma aspas que a própria Daiane trouxe ao longo do papo, com a qual eu concordo totalmente. Afinal, não existe captação de recursos sem investimento. E você, ouvinte, concorda? Bom, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Impacto na Encruzilhada, considere se tornar um apoiador do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link está na descrição, e dá uma olhadinha em como contribuir. Eu aproveito, claro, para agradecer às pessoas iluminadas que já são parte aqui do grupo de apoiadores e fazem esse trabalho seguir de pé. Muito obrigado, pessoal. Bom, então é isso. Agradecer demais a Daiane pela conversa e, sem mais delongas, partiu para o papo. Olá, Daiane, tudo bem? Seja super bem-vinda. Muito feliz de você ter topado estar aqui com a gente para trocar essa ideia. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é a Daiane? De onde você fala? Conta um pouquinho de você. Oi, Fábio, tudo bem? Maior prazer estar aqui com você. Que bom que deu certo. Eu falo aqui de Recife hoje, mas na verdade eu sou baiana. Estou morando aqui em Recife há 13 anos, com idas e vindas em alguns outros lugares. Mas estou aqui desde que vim fazer uma abertura de um escritório para uma organização que eu trabalhava e no final das contas acabei me apaixonando pela cidade, casei, tive filho e aí estou por aqui, considero o Recife uma cidade do meu coração. Pô, você abriu o escritório para uma organização, mas afinal, qual que é o seu chapéu atual hoje? Ou os chapéus? Pois é, então, o que aconteceu? Essa organização fechou o escritório do Nordeste, que foi uma grande pena, mas eu continuei aqui e foi quando justamente eu abri a minha consultoria em mobilização de recursos, que começou dessa forma, como uma captação totalmente focada na captação, mas depois de um tempo foi se expandindo e hoje ela atua um pouco mais além do que a captação de recursos estrito sensu, né, de forma mais restrita, e hoje abraça outras formas de fortalecimento
para as organizações, e por conta disso, a consultoria ela está dividida em 3 eixos que eu chamo de planejamento, né? Então, a gente busca olhar para formas de planejar e pensar em como as organizações podem olhar de médio e longo prazo. Estratégia, porque sem estratégia a gente não vai para, né? A gente não caminha bem, então sentar, olhar para a organização, fazer o diagnóstico e olhar para frente, construir uma estratégia sólida para isso e, por fim, a captação de recursos mesmo, né, fazendo com que as organizações acessem mais recursos, aumentem seus resultados e, com isso, possam avançar na realização das suas missões. Que legal, que bacana. Quanto tempo que você está com a consultoria? Eu estou no campo há mais ou menos 16 anos e a consultoria vai fazer 6 anos agora em 2024. Você pegou, então, pré-pandemia, né? Um tempo distante. Peguei, peguei. E faz toda a diferença, né? Quando a gente olha, Fábio, para a pandemia. Eu sempre digo que ela é um marcador. Eu fiz naquela época algumas avaliações externas, porque inclusive é um dos serviços que, né, eu tenho na consultoria. E não tem como a gente olhar, inclusive, para os resultados, o impacto que foi produzido pelas organizações nos últimos 10 anos, sem olhar para esse marco fundamental no mundo, que foi a pandemia e como que ela afetou diretamente as operações das organizações, as metodologias, né, e até mesmo a rotina de trabalho dessas organizações. Incrível. Bom, você é uma captadora de recursos, e aí a minha pergunta é, captação de recursos, por que ainda é um tema visto como um mal necessário? Por que é tão ruim atuar com captação? Quer dizer, ou você que vai me dizer se é ruim ou não, é a minha visão. Como é que você enxerga isso? Então, eu vou ser a defensora aqui, dizer que não é tão ruim assim. Eu tenho um lema, Fábio, inclusive talvez seja o meu grande propósito de estar na captação, porque deixa eu te falar uma coisa, abrir um parênteses. Eu sou captadora de recursos, mas não necessariamente eu comecei como captadora. Na verdade, muitas das pessoas que se referem como sendo captadoras hoje já passou por outras profissões, por outras funções, e no meu caso foi exatamente isso. Eu era, na verdade, uma oficial de programa, né, de uma organização internacional. Antes passei por coordenações de projetos, mas sempre da área programática, da área de projetos. E fui para a captação de recursos justamente para trazer um olhar programático para a captação de recursos. Porque aquela coisa assim, nada melhor do que vender, entre aspas, o seu projeto, né? Fazer brilhar os olhos dos financiadores, dos doadores, dos investidores. Nada melhor do que você contar as histórias reais, verdadeiras, de impacto das pessoas e dos territórios. Então, se alimentar desse olhar programático me ajudou muito a me entender como captadora, a desmistificar que captação de recursos, ou a pessoa que capta recursos, não é aquela pessoa vendedora, sabe? Aquele perfil mais vendedor. Na verdade, o que acontece é que você, para ser uma boa pessoa que capta recursos, você precisa basicamente ter método, organização, né? Ou seja, você se organizar, porque a operação da captação de recursos ela é bem minuciosa, mas também dialogar com a rede, e aí, no caso, se você não tem uma rede de contatos, por exemplo, já aqui falando com a sua audiência, viu, Fábio? Se você não tem uma rede de contatos, você pode construir uma, não significa... Quando eu comecei na captação, eu não tinha nenhuma rede de contato, eu passei minha vida toda na Bahia, participei de uma só organização antes de, né, expandir a minha carreira, e... você consegue criar a sua rede de contatos, né? O seu networking, essa palavra que às vezes distancia, mas que na verdade é uma palavra que pode trazer muito para a sua organização se você souber trabalhar. E hoje existem vários instrumentos que você pode fazer isso. Por exemplo, eu sou muito presente no LinkedIn, né? Eu sou uma pessoa que sou muito atuante no LinkedIn. O LinkedIn veio para a minha vida justamente no momento da pandemia, quando eu precisei entender qual instrumento iria me ajudar a manter, dar continuidade à minha captação de recursos.
em um momento em que tinha um rígido distanciamento social. Então, LinkedIn, falo sobre o LinkedIn, porque o LinkedIn pode ser uma forma de você chegar mais perto de outras pessoas que podem fazer parte da sua rede de contato. Então, isso tudo é para dizer que esse olhar da captação de recursos, né, essa cadeira programática me trouxe muito para esse lugar que hoje eu estou, na captação, e que, para mim, todo mundo pode captar recursos se você investir tempo, se você tiver método. Você não precisa ser a super vendedora, a super pessoa vendedora, e que, no final das contas, respondendo a sua pergunta inicial, Fábio, eu acho que a captação de recursos hoje é um eixo muito estruturador do fortalecimento e do desenvolvimento institucional de uma organização. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não necessariamente isso precisa estar focado em uma pessoa, né? Então, muitas vezes a gente traz o captador de recursos, uma pessoa externa, que não necessariamente conhece os projetos e que não entende sobre os projetos ou sobre a missão organizacional. Então, é super importante sempre trazer pessoas que agreguem a missão, que, né, tenham compatibilidade com os princípios e valores da organização, mas também é importante cultivar uma cultura institucional da captação de recursos. Então, se você não tem um time captador, possivelmente você vai trazer uma pessoa de fora, ela vai estar muito isolada e isso não vai trazer os resultados que, no final das contas, você tem o potencial de alcançar. Respondi a pergunta. Com certeza, super. E eu estava te ouvindo e eu conectei com o episódio 124, link na descrição para quem não ouviu, do Rodrigo, que é um captador também, o Rodrigo Alvarez. E ele fala justamente disso. Você usou de que não ficar focado numa pessoa, ele usou lá o termo salvador da pátria. E acho que todos nós concordamos que isso não funciona, mas ao mesmo tempo a minha pergunta é por que isso ainda segue visto como um caminho no nosso setor? Desculpa, você fala sobre a função do captador? As pessoas enxergarem que vou contratar um consultor e ele vai salvar a pátria da organização. Por que isso ainda, se é uma falácia, por que ainda as pessoas acreditam nisso? Acreditam nisso. Eu sinto na pele isso, porque eu recebo muitas mensagens nesse sentido. E, ao mesmo tempo, quando eu mergulho nas organizações que eu acabo, né, chegando mais próximo, assessorando, eu, inclusive, escuto histórias anteriores de momentos muito ruins quando se contrata pessoas externas, justamente isso que eu estava falando, sem ter uma conexão com a organização ou muito distante dessa área programática. Então, o captador de recursos, ele não é salvador da pátria, e principalmente se não estiver conectado, se não tiver uma boa estratégia rodando dentro da organização, se não tiver um time que esteja muito alinhado e entendendo que, sim, é importante implementar. A implementação, inclusive, acaba puxando muito da energia da organização como um todo, mas a pessoa que capta é uma pessoa que é muito importante. O que eu digo hoje, talvez o Rodrigo tenha até dito, da importância de você profissionalizar essa área de captação. Mas isso não significa trazer uma pessoa desconectada com a sua organização. Você pode trazer, sim, uma pessoa focada nisso, que vai um pouco fazer a roda girar, sabe, fazer a dança acontecer, mas que essa pessoa não pode ser tratada como essa pessoa salvadora da pátria. Ou também você pode trazer uma pessoa que vá dar suporte às lideranças executivas, que, na minha opinião, são as pessoas ideais para estarem numa mesa de prospecção. Então, nesses casos, por exemplo, pode ser que uma pessoa possa facilitar a chegada, né, das lideranças executivas numa mesa de prospecção. Ou, no meu caso, como uma consultora que faz com que isso aconteça. Eu não sou uma consultora salvadora da pátria ou que capta diretamente, sem diálogo direto com a área programática ou com as lideranças executivas, né? Todos os produtos da consultoria, inclusive, foram pensados para fortalecer as habilidades das lideranças executivas ou mesmo aproveitar o que elas têm de melhor, ao mesmo tempo que utiliza do conhecimento e da rede de contatos dessa pessoa captadora para fazer tudo acontecer.
Daiane, você chegou a produzir um podcast, o Tá Captando, link na descrição para quem não conhece. Por que você parou? Não parei. Nossa segunda temporada está marcada para a primeira semana de julho. É sempre nas primeiras quintas-feiras de todo mês. A gente teve a primeira temporada, que foi massa. Tem muito conteúdo bom, pessoas incríveis que fizeram parte. E agora a gente já gravou, estamos na fase de edição para essa segunda temporada, que eu posso até dar um spoiler aqui, viu, Fábio? Que é uma temporada que eu trouxe pessoas que são pessoas muito queridas e que são referências nos seus temas, mas para falar de alguns pontos, porque a primeira temporada foi sobre inovação e captação de recursos, e agora essa temporada a ideia é a gente trazer pessoas de referência para a gente conversar sobre narrativas de captação de recursos, falar sobre impacto, falar sobre storytelling na captação, falar sobre comunicação estratégica, trazendo especialistas no tema, mas também pessoas que representam financiadores para nos ajudar um pouco a ter um olhar diverso sobre isso. E que bom que essa pergunta veio, porque eu já trouxe aqui a notícia sobre essa segunda temporada, que eu estou super ansiosa para vir ao ar. Você que, para quem tá ouvindo, então já se liga e coloca no radar aí o Tá Captando, porque é muito bacana. E Daiane, você acabou de voltar de um giro, inclusive quando a gente estava tentando agendar esse papo, você estava indo, e aí você foi e voltou, você deu um giro pela Europa, visitou várias instituições e tal. Eu queria que você contasse um pouco o que você viu de legal, de interessante por lá. Inclusive, Fábio, foi isso. Eu marquei contigo, mas no final das contas eu estava meio que itinerante. Sabe aquela coisa que eu não sei se eu vou encontrar um espaço tranquilo para conversar com o Fábio, então foi isso que aconteceu. Mas que bom que deu certo agora. Foi um giro pela Europa, mas eu sempre busco no meu ano garantir um giro Estados Unidos e um giro Europa, né? Que é onde estão situadas as organizações que eu direciono os meus esforços para captação. Então, no final do ano passado, eu tinha feito Estados Unidos e agora nessa estou fazendo Europa. Fiz Europa agora e acabei direcionando para UK, né, Reino Unido, França e Holanda, por conta das temáticas que eu estava buscando, mas fundamentalmente essas viagens me ajudam muito a entender mais das movimentações sobre a filantropia. Teve um amigo que eu tomei um café em Londres que me perguntou, tá, mas você... Eu estava indo para uma outra reunião, tá, mas você está indo para captar para qual organização? Não necessariamente eu vou captar dessa organização. Na verdade, meu interesse maior é entender mais sobre essa filantropia europeia que muda tanto de estratégia, né, é tão dinâmica, e entender mais como é que está sendo visto o Brasil, né, pela Europa, assim, que é um movimento que é interessante, inclusive, ver que existe uma diferença entre como o Brasil é visto nos Estados Unidos, né, inclusive quais são as principais temáticas que são apoiadas por lá, e como também isso acontece na Europa, inclusive já havendo algumas mudanças do que a gente estava vendo recentemente em relação a essa movimentação. Então, é um movimento que, inclusive, eu incentivo muito as organizações a fazerem, né, agendas de prospecção internacional. São muito saudáveis para as organizações e podem trazer muitas oportunidades interessantes. Porque, veja, uma coisa é eu marcar uma reunião online, e isso é super possível, e que bom que isso é possível, porque, enfim, é mais barato, você consegue gerar mais reuniões. Mas, no final das contas, faz toda a diferença você estar olho a olho com o financiador, você tomar aquele cafezinho, sabe, Fábio, no início da reunião. Ainda não começou a reunião, vamos quebrar aquele gelo, inclusive usar umas táticas, né, de negociação nesse sentido. É importante você ter esse momento, olho a olho, e aí, no final das contas, o que eu tenho visto é que a taxa de conversão em projetos apoiados é muito maior quando a gente faz esse movimento. Tem um super incentivo e foi uma experiência muito interessante. Que incrível! E muitas vezes quem está ouvindo vai falar, poxa, mas custa dinheiro. Sim, custa dinheiro, tem um investimento para fazer, né? E demora tempo, não é assim que você vai numa dessas, toma um café e já captou, né? Assim, tem uma construção, não é isso, Daiane? É um namoro, porque veja, eu faço sempre uma conta, né? É muito bom comparar, porque aí a gente tem motivos para
para tomar decisões. Porque se você faz um investimento X e você consegue trazer 5x, isso já valeu a pena. Não existe captação de recursos sem investimento. E aí, esse investimento financeiro, mas também investimento de tempo, de recursos humanos e tal. Nesse caso, se uma estratégia de captação de recursos entender da importância de ir, e aí sim, de 10 conversas que você tem em 9 meses, que é o tempo mais ou menos de você, né, fazer todo o ciclo da prospecção. Se em 9 meses você consegue fechar um desses financiamentos, não tem dúvidas que foi importante para a sua organização. Porque uma viagem dessa traz recursos, pode trazer recursos, não imediato, você está certíssimo, mas, ao mesmo tempo, também te dá uma visibilidade internacional, também tem essa função da internacionalização da captação de recursos, e que é importante internacionalizar para diversificar fontes de recurso. Então, se você fizer uma comparação, o investimento que você vai ter para o potencial que você pode trazer para a sua organização vale muito a pena. Além da inteligência de mercado, para você que atua no setor, né? Você tá vendo ao vivo e a cores a movimentação das placas tectônicas do setor, né? Você vai vendo um pouco tendência e tal. Só para fechar esse tema, é assim, o que você viu de mudança de ventos em relação à percepção desses atores com relação ao Brasil? Eu vejo que no final dos anos 90, anos 2000, a gente teve um movimento que foi muito ruim para as organizações brasileiras, com o fechamento de alguns escritórios de financiadores, né, com a saída, inclusive, ou com redução, e aí naquele momento muitas organizações foram muito impactadas, algumas tiveram uma redução muito drástica de equipe. Tipo a Kellogg saindo. A gente teve vários exemplos como esse e que impactaram muito. Ou redução de financiamento, por exemplo. Pode não ter sido uma saída, mas reduziu. Mas com a nossa dependência com dinheiro externo, né, especialmente de algumas organizações, isso foi muito impactante. O que eu tenho dito depois desse meu giro da Europa e dos Estados Unidos que eu fiz no ano passado, eu não acho que existe uma saída para o Brasil. Talvez exista uma escassez sobre temas específicos, né, que a gente tinha antigamente recursos, mas talvez a gente tenha uma escassez. A gente tem alguns países que estão mais tímidos, né, eram países muito importantes para financiar o campo e que estão fazendo movimentos um pouco de segurar alguns recursos. E a gente tem um movimento que aí é onde eu queria centrar a minha fala, em alguns recursos que estão com fluxo contínuo para vir para o Brasil, já tem vindo, que são os dois temas fundamentais, que é o tema de mudanças climáticas, obviamente, o tema top mundial no financiamento, e os olhos internacionais para o Brasil estão muito aguçados para esse tema. E a gente tem um outro olhar para a democracia, né? Para fortalecimento do engajamento cívico, para enfrentamento à erosão democrática, o fortalecimento de instituições democráticas. Esses são os dois grandes temas. E aí, o que é que eu tenho falado para as minhas parcerias, né? Para as organizações que eu tenho assessorado? Dentro desses dois temas, existe uma grande possibilidade de atuação e de entrada. Então, se você tem uma organização no tema de direito à cidade, por exemplo, que é um dos temas que eu tenho visto escassez, você pode tentar conectar com mudanças climáticas, por exemplo. Isso é plenamente possível. Assim como engajamento cívico, já que a gente tem uma questão, ou engajamento, mudanças climáticas e engajamento cívico. Em mudanças climáticas, por exemplo, a gente está vivenciando agora uma situação em que a gente precisa olhar para a questão da adaptação climática nas cidades. Então, existem formas de você buscar se adequar, manter a sua missão, manter o que você quer fazer, mas tentando fazer uma mudança estratégica de narrativa para conectar com esses dois grandes temas de onde vem mais recursos para o Brasil nos próximos anos. Para finalizar essa rodada, Fábio, eu vi também uma imagem do Brasil
muito que a gente está avançando muito nesses dois temas, e nós estamos, porque né, tivemos o grande marco de a gente ter uma mudança de governo radical, e isso também já dá uma sinalização para os financiadores internacionais, mas, ao mesmo tempo, existe uma sensação de que está resolvido, o Brasil está resolvido, e também eu fiz um papel um pouco de desmistificar, desconstruir essa imagem, e também trazendo onde estão os calos do Brasil nesses dois temas, e que não está nada resolvido, e de como as organizações da sociedade civil são fundamentais para a gente superar e continuar olhando para quem mais sofre com essas questões de insustentabilidade do clima, né, dessa emergência climática e da injustiça social, que são as pessoas mais empobrecidas, são as pessoas negras, as mulheres, as crianças. Então, um pouco também de, numa mesa de prospecção, tentar fazer um papel de também compartilhar o nosso olhar para esses financiadores, e por conta disso é que eu reforço a importância de que outras organizações também possam fazer esse movimento de ir lá para fora e trazer a nossa narrativa. Nossa, incrível análise, viu, Dani? Obrigado por compartilhar. Você fez uma análise de conjuntura aqui mais ampla, mas muito bacana mesmo. E, bom, só para repercutir a questão do Rio Grande do Sul, o tanto de fake news que a gente está vendo só revela o quanto não está resolvido, né? O quanto a gente tem que remar muito e muito, muito. Olha, já tivemos essa conversa, já fizemos essa promessa, esse assunto estava encerrado. E, bom, você no início apresentou a tua trajetória. Eu sou uma baiana radicada em Recife. Minha pergunta é, atuar mais distante do eixo Rio-São Paulo torna esse processo da consultoria, da captação, mais difícil? Olha, Fábio, eu penso que esse marco da pandemia foi muito importante para uma mudança também de cultura, para que isso fosse superado. Assim. Eu sempre atuei aqui no Nordeste, então já morei em João Pessoa, por exemplo, sempre estive por aqui. E, por exemplo, as minhas idas a Rio e São Paulo eram muito mais frequentes. Ainda é uma rota importante para mim, então é um lugar que eu estou sempre, mas não necessariamente isso tem impactado a captação de recursos que eu faço, que é internacional. Então, para mim, não tem tanto impacto. No entanto, para as organizações que eu vejo que têm buscado encontrar no incentivo fiscal, né, nas leis de incentivo fiscal, um caminho para trazer recursos das empresas, sim, esse tem sido uma dificuldade e que eu tenho sentido de quem está mais aqui no Nordeste. Inclusive, eu tenho conversado com outros parceiros aqui do Nordeste, como a Zoom Social, que é uma agência incrível que trabalha com incentivo fiscal e que é uma parceira da consultoria, de como que a gente pode sensibilizar mais as empresas que estão aqui no Nordeste de que é importante trazer recursos para o Nordeste. Então, nisso eu diria que tem uma dificuldade. Mas como eu trabalho muito, também com muitas organizações do Rio de São Paulo, e que acabo tendo as viagens como sendo uma rotina, para mim isso não é tão difícil. Mas sobre isso do incentivo fiscal, eu diria que sim. Incrível, incrível. E, bom, Daiane, papo maravilhoso, passa voando aqui o tempo. Minha pergunta é, todo mundo que atua com consultoria e vem aqui no podcast, eu sempre pergunto, como é que anda esse mercado de consultoria? É muita gente vendendo, ofertando coisas, muita gente disputando esse aquário. Como é que você está enxergando esse mercado? Olha, eu sou muito, não é porque eu sou consultora, defensora da consultoria, e todo mundo sabe disso, mas eu vejo que a consultoria tem um papel fundamental, né, para as organizações, que é a importância de acelerar alguns processos internos. Então,
Eu não diria que, por exemplo, eu indicaria terceirizar a captação de recursos por meio de uma consultoria. Eu não faço isso, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo acelerar processos nas organizações ou mesmo construir processos para que as coisas possam fluir. Então, eu acho que a consultoria é super importante, inclusive quando a gente vai fazer os planejamentos ou criar estratégias, a gente consegue localizar em um ponto específico ou em pontos específicos onde consultorias podem ser importantes para fazer a coisa se movimentar de uma forma mais rápida, e principalmente considerando que as organizações, em sua grande maioria, funcionam com a equipe muito pequena e uma demanda muito grande, especialmente de implementação. Então, as consultorias podem ajudar nesse sentido. E eu acho super bom, eu gosto muito de uma imagem que às vezes eu uso sobre a garrafa, né? A gente tem uma garrafa, quando a gente está dentro da garrafa, a gente não consegue ver o que está escrito no rótulo. E aí, uma pessoa que esteja olhando de fora pode ajudar a fazer essa leitura, e você que está dentro da garrafa pode pensar em formas de como conseguir sair dessa garrafa, ou como fazer melhor fluir o líquido que está ali, enfim. Então, a consultoria ela pode ser esse olhar externo, né, que pode ser técnico, pode ser simplesmente uma pessoa que facilite a construção de processos, mas pode ser muito importante para que a gente consiga avançar 2 casinhas, por exemplo, até chegar no que a gente precisa. Você já se deparou com situações em que você, com essa metáfora da garrafa, mostrou para quem está lá dentro um cenário e quem está dentro se recusa a enxergar? Como é que você lida com isso? Muito, muito. Inclusive, uma das coisas que eu acho muito importante quando eu estou conversando uma primeira vez com uma organização é assim, vamos fazer um planejamento, mas a gente vai precisar mexer com alguns pontos, né? Olhar para algumas dores de uma forma que a gente nunca fez, a gente tem que estar preparado para olhar com franqueza, e a gente vai precisar fazer um planejamento que seja implementável, que a gente pode ser um planejamento que tenha um objetivo estratégico, mas ele precisa ser implementável. Mas já aconteceu sim, aconteceu de diversas formas, mas ao mesmo tempo eu vejo que ainda que essas pessoas se recusem, né, a acolher esse olhar externo da pessoa que está fazendo a consultoria, e no meu caso eu mesma, mas ao mesmo tempo eu vejo que ali eu cumpri o meu papel, que é fazer, né, essa análise mais franca, mais transparente e trazer o meu olhar. Mas assim, o que eu tenho visto é que eu sempre uso essa franqueza com as organizações, e a gente tenta transformar, né, as dores em pontos de ação que a gente consiga mexer depois. Mas é isso, toda vez que o próprio Rodrigo, que foi aqui entrevistado, ele fala uma coisa que é ótima. Quando a gente entra com a captação de recursos, quando a consultoria de captação entra na organização, a gente acaba, como o cavalo de Troia, a gente acaba mexendo com todas as outras áreas. A gente mexe com o financeiro, a gente mexe com a comunicação, a gente mexe com a área programática, porque tudo, no final das contas, precisa estar alinhado e precisa ser aprimorado ou adequado, melhor dizendo, para que a gente consiga trazer resultado. Incrível. E lembrando, não é salvador da pátria, hein? Não é salvador da pátria. Não é salvador da pátria. E muito importante as lideranças executivas estarem liderando essas estratégias. Muitas vezes a própria liderança executiva tem resistência, né, em relação a isso. Eu imagino que seja algo que vocês se deparem com frequência. Daiane, assim, maravilhoso o papo, a gente ficaria horas aqui, mas queria te convidar a fazer um merchan final, reflexão final, divulgar o que você quiser aqui. Maravilha, vamos lá. Eu estou presente, né, em alguns canais de comunicação, vou falar alguns aqui para vocês. No Instagram, @dutra.daiane, lá eu compartilho alguns conteúdos mais pragmáticos, de dicas, editais também, na captação de recursos, e todo domingo faço um giro no LinkedIn. O mesmo giro que eu faço na segunda no próprio LinkedIn, e quem quiser me seguir por lá, eu faço mais uma postagem sobre algumas reflexões sobre filantropia, sobre como eu vejo que as organizações têm atuado e como que eu vejo no dia a dia
formas e soluções que as próprias organizações têm criado. Enfim, faço um pouco do meu olhar sobre isso. No WhatsApp, eu mantenho um canal com editais, exclusivo para editais. Então, quem quiser e tiver interesse, é só ir lá no Instagram, no @dutra.daiane, que tem o link para você entrar. Tem bastante edital, 2024 é o ano dos editais. E quem quiser, enfim, entrar em contato, pode ir lá na bio, ou então também me mandar um e-mail em contato@daianedutra.com. O daianedutra.com é um site, inclusive, que você também pode encontrar todas essas informações. E todos esses links que a Daiane trouxe estão na descrição para facilitar a vida aí de quem está ouvindo a gente. Daiane, obrigado, adorei, muito bacana, parabéns pelo trabalho, viu? E vamos em frente. Fábio, obrigada, adoro o podcast, super acompanho, fico super à disposição também, quem quiser dar continuidade a esse papo aqui, por outros canais de comunicação, e a gente fica em contato, Fábio. Muito obrigada. Quero que você esqueça